Oi, tudo bem com você? Espero que sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o Informe USP São Carlos chega com uma edição memorável, eu diria. Vamos celebrar a arte, a memória e a arquitetura que marcam a história da nossa universidade. Uma verdadeira viagem pelo tempo e pelas criações que fazem parte da identidade da EESC, a Escola de Engenharia da USP São Carlos. Estamos aqui no estúdio do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação da USP São Carlos, claro, com tudo preparado, com muito carinho, para que você possa assistir onde e quando quiser, aqui mesmo no nosso canal no YouTube, @usp.sãocarlos. E claro, o Informe é também um espaço para trocar ideias, então aproveite para deixar aqui nos comentários as suas sugestões de temas, curiosidades ou perguntas sobre a USP São Carlos que você quer ver aqui no Informe USP. Combinado? Estou esperando você dar o seu palpite, hein? Ah, e não se esqueça também de se inscrever no canal, por favor. Ative o sininho para receber as novidades e compartilhar também o episódio com quem gosta de saber o que acontece aqui na USP São Carlos. Acompanhe também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, X e Threads, onde sempre postamos momentos especiais de cada conversa. Então vamos embarcar juntos nessa edição cheia de história, inspiração e criatividade? Hoje temos a honra de receber 3 convidados notáveis. O arquiteto e professor Alexandre Emílio Lipai, curador da exposição Hélio Duarte, moderno, peregrino, educador. Tudo bem? Como vai você, Alexandre? Tudo bem. É um grande prazer estar aqui com vocês, nesse bate-papo, né? Muito obrigado pelo convite. Né? Eu que agradeço. Também temos a arquiteta Sônia Lúcia Medeiros da Silva Costardi, criadora da escultura Portal Décadas, na Praça Décadas, aqui da EESC. Tudo bom, Soninha? Tudo jóia. Que bom que você está aqui com a gente. E, claro, o professor da ESC, José Marcos Alves, que há anos, gente, se dedica à preservação e à divulgação da memória ESC-USP. Certo, professor? Certo, Cláudia. É um prazer estar aqui mais uma vez no Informe USP. E a gente vai começar com você mesmo, professor. Antes da gente falar sobre o evento, né? Conte um pouco da sua trajetória aqui na ESC, de como que começou seu envolvimento com a preservação da memória da escola. Ok, eu ingressei na ESC em 1977 para fazer o curso de Engenharia Elétrica. Fiz uma carreira acadêmica, comecei a minha carreira como docente em 1988. A minha pós-graduação, o mestrado, foi feito na área de bioengenharia e o doutorado na área de física aplicada. E eu sempre gostei do assunto memória, né? E eu me envolvi com o assunto memória a partir de uma publicação da revista Capa de São Carlos, de 2011, que foi uma matéria sobre a existência de um acervo na Fazenda Santa Maria do Monjolim, aqui em São Carlos. Um acervo sobre o professor Ernesto Souza Campos, um dos fundadores da USP em 1934. Então aí que me despertou, né, o interesse em interagir com a família responsável, a família proprietária da fazenda e responsável por esse acervo. E então a minha relação com a memória USP começa nesse ano, 2011. Uma outra coisa que eu queria citar é meu envolvimento também bastante grande com a extensão social, né, aqui no campus de São Carlos, que tem me proporcionado situações assim de alegria por causa de conquistas que a gente tem conseguido na área de extensão, importante mencionar, extensão social e educacional. Né? São Carlos tem uma grande tradição nessa área e eu faço parte de um grupo sobre estudos de ações sociais, vinculado ao Instituto de Estudos Avançados da USP. E a gente tem já há 4 anos realizado um trabalho que resulta em resultados bastante motivantes. Então quer dizer que é algo que te faz brilhar os olhos.
Sim. falar sobre a memória. Sim, com certeza. E a preservação, né, que a gente precisa ter mesmo, Exato. né, professor? Senão, quem vai contar depois essa história? Eu acho que é muito importante a memória, né? E aí, quando eu falo memória, é das unidades da USP como um todo, certo, e dos seus departamentos. Entendi. Muito obrigada. E aí, Alexandre? Você gostaria de compartilhar um pouco da sua trajetória na arquitetura, em relação também com a USP, com o estudo da obra do Hélio Duarte? Fica à vontade, por favor. Ok. Bom, eu entrei na FAU em 67 e fiquei até 71 quando me formei. O Hélio Duarte, naquele ano que eu entrei, deveria ter sido meu professor de primeiro ano, né, de calouro. Mas aconteceu que naquele ano ele estava em Brasília. A Universidade de Brasília tinha feito a reabertura após o fechamento pelo regime militar. E aí ele então ficou fora e eu não tive a oportunidade de começar a conhecê-lo já no primeiro ano, né? Eu fui conhecê-lo muito mais tarde. Eu já estava até formado, né? Mas, enfim, eu vou chegar lá. Mas aí na FAU a minha trajetória foi, eu diria, um pouco atípica, porque eu estava muito preocupado com uma espécie de controle do conhecimento que eu estava tendo por lá. E a FAU tem uma abertura muito grande, ela já é normalmente conhecida como uma grande abertura, né? Eu acho que um pouco perdido, eu acabei me segurando pela tecnologia. Tanto que eu acabei ficando aluno monitor da área de tecnologia na questão do conforto, acústica, iluminação, conforto térmico ligados, obviamente, à arquitetura, né? E aí, quando eu conheci o Hélio Duarte, por uma circunstância, porque a sala da tecnologia ficava encostada à sala dele, onde ele atendia os alunos. Então era assim, a gente saía, entrava, se encontrava nas portas e de repente começamos uma amizade. Bom dia, boa tarde, mas virou uma amizade, né? E o Hélio foi um ponto de inflexão na minha programação de curso. Ele introduziu a questão das ciências humanas de uma forma muito incisiva e mudou o meu olhar, né? Tanto que depois que eu me formei, o mestrado e o doutorado, eu segui justamente na linha que o Hélio me orientou naquela ocasião, que era a questão da percepção, uso do espaço, na visão do usuário do espaço. Essa questão eu vejo como fundamental na formação do arquiteto, porque o arquiteto tem uma função, ele se acha e ao mesmo tempo ele assume essa função de que ele realiza o sonho dos clientes, para quem ele vai projetar. Mas nem sempre ele consegue captar esse sonho para valer, né? E essa área toda que o Hélio estudava, que era ligada às ciências socialmente aplicáveis, é justamente envolvendo sociologia, antropologia, psicologia, tem tudo a ver com o ser humano e com a forma como ele percebe o ambiente, né? Então, isso fez com que eu mudasse completamente o meu rumo. Tanto que o mestrado e o doutorado foram nessa linha, né? Eu analisei um trabalho sobre a Praça da Sé na década de 80, assim que a Praça da Sé reabriu por conta do metrô. Ela ficou fechada em obras um bom tempo, depois ela abriu para o metrô. Então eu fiz uma espécie de análise dos usuários da praça, né? Em dois níveis. Os que usavam antes e depois perceberam uma mudança e os que depois estavam percebendo o que ficou, né? Ela se abriu, houve uma implosão de uma quadra inteira para poder ligar e virar um grande espaço metropolitano, né? Então foi um trabalho assim que me envolveu muito o contato com as pessoas. Eu queria ouvir as pessoas, né? Como você está me ouvindo agora, né? É isso. Então, em linhas gerais foi isso. O Hélio foi um ponto de inflexão na minha decisão sobre a minha carreira. E né? Sempre foi admirado por você, né? Sem dúvida, porque a gente admira bons amigos, né? Acho que isso faz diferença, né? Total. A gente vai conversar mais sobre isso. Tá bom. Sônia, conta aqui pra gente começar. Fala um pouco sobre a sua trajetória, como foi o caminho que levou você a unir a arquitetura, a arte e o espaço público aqui no campus da USP de São Carlos, por favor. Bem, eu terminei o curso de arquitetura em 1976. Alguns meses antes de terminar o curso, não, nem meses, semanas mesmo,
eu fiquei sabendo que tinha um teste no consulado britânico para conseguir uma bolsa. E eu, como passei a minha vida inteira fazendo testes, eu fui lá. Fiz o teste, ganhei o First Certificate in English e uma bolsa para fazer o mestrado em Cambridge, na Inglaterra. Dentro da documentação que eu precisaria apresentar, era uma comprovação pelo Ministério da Educação que não havia mestrado em arquitetura no Brasil. E quando a resposta veio, estava muito claro, existe. Escola de Engenharia de São Carlos. Aí o cônsul me chamou e disse, Sônia, vá para São Carlos, faça o mestrado. Assim que você terminar, volte imediatamente, porque você vai ter uma bolsa de doutorado sem precisar fazer nenhum teste em qualquer universidade que você queira estudar, porque você tem essa capacitação. Então eu vim para São Carlos com esse objetivo, termine e vou embora. Só que no meu curso de arquitetura em Recife, eu tive o privilégio de conviver com um filósofo da arquitetura, professor Evaldo Coutinho. E professor Evaldo Coutinho me abriu os olhos para entender o que significa o espaço arquitetônico, o que significa uma obra de arte. Aliado aos ensinamentos do professor Oswaldo Coutinho, tinha o Van de Kolk Walter Tinoco, um outro grande professor, que desde o início, desde a primeira aula, ele nos levou a fazer projetos de plástica, usando argila e papel, usando as características do belo. E aquilo me marcou muito. Eu andava com a enciclopédia lendo sobre o belo, porque cada semana tinha um trabalho diferente. Aliado a isso, eu vinha de uma cidade onde as obras de arte se proliferam. Existe uma legislação municipal que diz que edifícios públicos têm que ter uma obra de arte. Prédios não públicos, a partir de 1.000 metros quadrados, têm que ter uma obra de arte. E tinha o Brenan, com toda a sua profusão artística, que era um convívio direto. Além disso, o paisagismo me chamava a atenção, porque Burle Marx, quando se formou, sendo a mãe dele recifense, ele foi trabalhar em Recife e projetou muitas das praças que nós temos. Eu morava, inclusive, no Derby, onde tem uma praça projetada por ele, Casa Forte. Então, eu já vinha com aquela sensibilidade para a arte, para a filosofia que eu tinha aprendido com o professor Evaldo, e também para essa questão do paisagismo. Quando aqui cheguei, nem passava na minha cabeça trabalhar com alguma coisa assim, porque tudo que eu queria era voltar para Recife. Até que, conversando com um amigo, né, de trabalho, Luiz Barbano, ele vinha de Curitiba, surpreso da quantidade de obras de arte que existiam, e se ressentia de no campus da USP não ter nada. E eu comentei sobre a experiência de Recife em relação a manifestações artísticas. E quando me pediram, nos 50 anos da ESC, para reformar a praça, a sul do Bloco E1, surgiu a ideia de fazer. Aí eu falei, mas peraí, ninguém me pediu para projetar nada. Eu digo, mas é uma oportunidade. E foi aí que eu comecei a me envolver com essa questão para surgir depois as décadas. Que legal, gente. Posso fazer uma parte? Deve. A Sônia levantou uma questão que eu me lembrei de um detalhe na questão do Hélio Duarte, da dupla, que nós vamos conversar sobre o Hélio Duarte e o Manjo, né? Uhum. Na época que eles começaram com a arquitetura moderna, era uma coisa muito presente, a presença da obra de arte junto com a arquitetura que estava surgindo. Tanto que havia um escultor chamado Gaetano Fracaroli, muito conhecido em São Paulo,
e que sempre fazia parceria com os arquitetos para gerar uma obra de arte que acompanhasse o edifício. Vários dos edifícios do Hélio tinham uma escultura, alguma coisa ligada ao paisagismo externo do edifício, né? Então, essa é uma tônica que talvez tenha vindo lá do modernismo mesmo, né? E o Burle Marx é um dos representantes dessa era, né? Não, obrigado, foi só uma lembrança que me ocorreu. Ótimo. Né? Interessante essa conversa de vocês, né? Porque o quão importante é ter realmente a união dessas... Sim, da construção sim. com uma obra de arte, né? Olha só, é interessante a gente descobrir tudo isso, juntos, como né? chegou a acontecer, né? Verdade, Bacana. Obrigada pela história, viu? Porque a gente vai aprendendo sempre bastante, né? Aliás, Cláudia, eu queria mencionar a minha admiração pela formação humanista dos arquitetos, né? Nem diga. Isso é uma coisa que me impressiona, né? Verdade. São profissionais diferentes, né? E, então... Eles têm um olhar diferente. Completamente diferente, né? Aliás, eu acho fundamental que qualquer tipo de edificação para moradia, por exemplo, né? Vou dar um exemplo da moradia, que todo mundo gosta de ter a sua casa. Que se consulte um arquiteto, né? Para opinar a respeito do layout da casa, e ventilação... Conforto térmico, não é? Tem tanta coisa para ser observada, né? Sem dúvida. Falou muito bem, está muito correto, professor. Mas falando do evento Memória ESC USP E1 e os seus projetistas, Relevância Arquitetônica e Estrutural, que é o nome do evento, ele celebra um edifício emblemático, né? O que motivou a escolha do Bloco E1 como foco, então? Bom, primeiro foi a sua beleza, né? A beleza que ele representa e também quando se usa o espaço do E1 internamente, a sensação da entrada de luz, né? De claridade do ambiente e também de ventilação, né? Mas o que realmente me fez me envolver num evento a respeito do E1 foi a inexistência do nome dos seus projetistas em algum lugar do prédio, né? E então foi o arquiteto Hélio de Queiroz Duarte, que foi professor da FAO, mas também foi professor da Escola de Engenharia de São Carlos durante um curto período, mais o engenheiro Ernest Robert de Carvalho Mange, que é formado na Escola Politécnica, mas que também também teve uma formação na área de arquitetura, né? E isso foi citado ontem durante a palestra do Alexandre de Lipai, a forte ligação entre ambos, né? Em várias obras. Mas ontem, neste evento de ontem, felizmente, nós conseguimos, né, adicionar o nome do arquiteto e do engenheiro em uma placa comemorativa ao primeiro diretor da Escola de Engenharia, professor Teodoreto de Arruda Souto, né? Essa placa foi idealizada pelo ex-diretor da escola, o professor Edson Wedland, e também por o professor Rodrigo Porto, ambos do Departamento de Hidráulica e Saneamento. E recentemente fizemos uma consulta a ele a respeito da possibilidade de colocar o nome do arquiteto e do engenheiro, né? Que é justo, né? E eles, com certeza, extremamente importante, né? E aí eles aceitaram isso de imediato, acharam que era uma ideia muito boa, e assim nós fizemos, né? Que bom que teve esse evento. Inclusive, depois a gente vai deixar aqui na nossa descrição do vídeo, onde você pode assistir esse evento, porque foi todo gravado pelo YouTube, então a gente vai deixar também para você ter acesso a ele, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui com o Alexandre de novo. Hélio Duarte, né, como você falou, é um nome de enorme relevância para a arquitetura moderna paulista, né? O que mais te impressiona na contribuição dele para o projeto do Bloco E1? Especificamente para o E1, existe eu diria uma palavra que de uma certa forma engloba tudo: inovação. Inovação e pioneirismo. Esse edifício, na época em que foi construído, ele representou como tanto que acabou virando um ícone da arquitetura modernista, né, aqui em São Paulo. E essa inovação e pioneirismo, ela na verdade se deve a em vários sentidos, eu posso dizer isso, né?
na qualidade dos espaços que o próprio José Marcos mencionou, porque você vivencia esses espaços, vivenciou, né? Então, é uma pessoa, é um usuário do projeto dentro daquela linha que eu comentei de pesquisa, né? E no resultado estético da forma. A forma é uma forma muito ela é impactante, né? Ontem eu falei sobre a questão do pilotismo, do Corbusier, a influência de Corbusier, e que o Corbusier usava pé de mesa, 2, 3, 4 pés de mesa. Eles usam um só, né? Então isso cria um impacto. Algo diferente, né? Quase uma levitação do prédio, né? Que é o visual que a gente aparece por lá. Vou pedir para o Júnior colocar a foto, por favor, Júnior. Vamos colocar aqui, Sim, porque daí sim. as pessoas já vão, quem não conhece ainda, né? A foto 2, que é do prédio, não é? Isso, Tem olha lá. uma outra que mostra embaixo esse pilotismo, esse grande vazio. Tem alguma outra? Não, essa daí a gente não tem aqui. Não, vamos deixar depois tá bom. lá, Não, algumas lá no nosso descritivo. E por último, na questão do impacto que eu teria em relação ao edifício, é na questão da tecnologia aplicada. Porque foi inovadora, essa questão do pilotismo só. Então tem um sistema estrutural elaborado, sofisticado e complexo para que tudo fique lá por 71 firme. anos pelo menos, né? Durou até agora. Eu acho que ainda vai um pouco mais, né? Então, na verdade, são esses pontos que eu colocaria como relevantes para mim. São impressionantes, impressionantes, né? E na sua escultura Portal Décadas, hein, Sônia? Ela dialoga diretamente com o tempo, com a história. E de que forma que essa obra se conecta com a ideia da memória que o evento propõe, hein? Bem, a partir do momento que ela foi instalada, no meu modo de ver, já está fazendo parte da memória do campus. Mas até ela chegar e ser instalada não foi uma trajetória fácil. É mesmo? De início, na época, o diretor da ESC queria que eu mudasse a cor de vermelho para azul. E eu justificava que se eu mexesse na cor, mexeria na filosofia do projeto. Isso aí não podia acontecer. Mas não havia jeito algum dele se conformar. Então eu falei, então não tem nenhum problema não. Eu vou levar o projeto de volta, porque mexer na cor, isso aí eu não vou fazer. Está aí na tela aqui, olha, Sônia. A gente já colocou um pouquinho dele. Começamos. E aí ele percebeu, né, que realmente eu tinha feito essa escultura para doar a ESC, que ninguém tinha me pedido para fazer. Então, se não respeitasse as características dela, infelizmente, eu não poderia deixar. E aí ele concordou, né? Porque eu falei, eu compreendo, viu? É preciso ter muita coragem mesmo para colocar um negócio desse na praça. Aí ele disse, eu tenho coragem, vou fazer. E fez, né? Que bom, né? Foi muito interessante que eu falei, tá preparado. Durante umas 4 semanas, por aí, todo mundo vai criticar. Terão a mesma impressão que você teve quando viu o vermelhão. Mas depois se acostumam. E exatamente assim aconteceu. E é o destaque. Criticaram muito, muito, muito. E é interessante que... Tudo que é novo, a pessoa leva um impacto primeiro, né? Fala assim, nossa, mas depois você fala, poxa, é tão natural hoje em dia, né? Desculpa, a professor. crítica ao vermelho, né? Dá a impressão que as pessoas nunca viram um MASP de São Paulo na vida. Então, pois é. Que uma das coisas que atraem, né, mais o MASP é o fato de ele ter, né, uma parte da estrutura pintada em vermelho. E né? chama atenção, né? É algo que realmente chama atenção. E tem a questão de que tudo que é novo assusta um pouco, Sim. né? Até que a gente perceba que aquilo realmente... A gente tem resistência, infelizmente, né? As coisas novas, não sei porquê. Sabe o que acontece? É que, como eu falo sempre, né? Desde aquela época tinha um sentido filosófico. Não era simplesmente jogar algumas formas numa composição legal. Não. Tinha uma filosofia. Sim. Se a gente queria mostrar que objetivos acontecem, tem que ser perseguidos até conseguir, terá muita dificuldade. Mas você dá o sangue se você acreditar. E o vermelho significaria o sangue de cada um. Então, por isso que não dava para mexer, de jeito algum. E tem uma questão, inclusive, Sônia, que eu acho até muito, assim, que é o complemento muito bonito o jogo de sombras. As sombras que eles produzem e que cria começa até a transformar, né, dar uma mobilidade para a imagem que a gente tem. É só o sol caminhar um pouquinho e já é outra impressão que nós temos. Falando um caminho, é um caminho, né, que todos percorrem até chegar ao edifício 1 também, né, Sônia? E segundo Alexander, né, que eu, como tive a honra, né,
através da orientação do professor Dante Martinelli. Alexander não sou eu, é o Christopher Alexander. Então, Alexander orientava que a obra tinha que ter algumas propriedades. Repetição alternada, boa forma, eco, simplicidade, vazios, coesão. Isso daí estava dentro de um contexto para que essa vida que a gente queria dar acontecesse. E aí, quando eu comecei a estudar a obra dele, que eu vi, eu falei, está plenamente justificado, vai ser assim. Agora, dá uma olhada a projeção do portal no vidro do E1. Dá para ver, né? Sim. Dá para ver? Olha como ela respeita Perfeita. a escala do prédio. Eu costumo dizer que numa linguagem figurativa, simbólica, o portal podia atravessar o E1. Porque Pois um dos pilares da arquitetura moderna é essa integração muito forte entre o espaço externo e o espaço interno. Ele atravessaria perfeitamente o E1, porque ele respeitou a escala. É muito mais baixo que o pé direito dos pilotis. Sim, é perfeito isso. É perfeito. Muito, Que muito bom que você mais. se manteve firme, hein, Sônia? Não, veja, se eu acredito, eu vou atrás. Agora, eu não posso mudar a opinião das pessoas, tem que respeitar. Mas também ninguém pode intervir naquilo que eu estou É oferecendo. sua criação, né? Não é? Isso aí não. Que bom Muito que a gente bom. tem ele aí para apreciar. Venham conhecer aqui na USP São Carlos, por favor, né? Você sabe que vivo repetindo, e mais uma vez vou falar, USP pública, gratuita e aberta a você. Vem para cá, venha visitar o campus. E todos os outros campi que você possa querer ir, fique à vontade, será bem recebido. Não é mesmo, professor? Sim, eu acho interessante a Sônia comentar a respeito da expansão desses arcos, né? O significado que cada arco desse tem e até onde ele vai ser expandido, né? Bem, em 2053, a Escola de Engenharia, né, estará comemorando o seu centenário. Os pórticos deverão atingir o número de 10 em 2053. Aí alguém já me perguntou, Sônia, e se surgir nesse caminho após os 100 anos, alguém que queira dizer, vamos continuar indefinidamente, eu disse isso não. Haverá sim uma disposição legal que ninguém pode passar dos 10. Isso não impede que se façam outras esculturas, Claro. mas essa daí tem que ser respeitada. Termina nos 10 pórticos representando os 100 anos. Perfeito. Isso aí realmente é outra coisa que não se pode na minha mão. E eu queria aqui destacar a figura do professor Geraldo. Ele foi diretor da Escola de Engenharia. Quando eu projetei os 50 anos, através de 5 pórticos, eu já imaginei, isso poderá se estender até os 100 anos. Bodas de Jequitibá. E a minha proposta é que seja plantada nessa área um jequitibá. Colocar uma placa para perpetuar os 100 anos. Tanto é que eu insisti, não deu ainda para fazer. Eu gostaria muito que tivesse um memorial futurista, para que todas as pessoas soubessem dessa intenção, sem precisar recorrer a nenhum documento. Está lá no chão, para que todo mundo saiba. Sim. Então, Bodas de Jequitibá, sim, porque celebra os 100 anos. Os 100 anos da Escola de Engenharia. Isso eu considero muito, muito importante. E que assim seja feito. A gente fica aqui na Pois é. torcida. Agora, eu ainda espero que essas 2 outras placas sejam anexadas às outras que já existem. Vamos ver se sai. Importante também que quando for celebrado o centenário, eu vou estar com 98 anos, eu também quero estar aí presente, né? E eu já falei para os meus filhos, né? Como eu sou muito mais velha que o Zé Marcos, se eu não estiver, mais velha. os meus filhos vão me representar. É isso aí. Não é? Ótimo. De uma maneira ou de outra. Vão me Não é? representar. Você vai dar uma espiadinha. Mas eu acho que pelo seu espírito, Sônia, você vai dar um jeito de estar aqui mesmo assim. Não, porque sabe o que acontece, meu pai? Tudo é um exercício, né, de vida. Sim. Quando meu marido morreu, ele era muito jovem. Eu fiquei com os 3 meninos. E aí, obviamente, passada aquela fase de tristeza, eu falei, mas olha, eu tenho 3 pessoas que dependem de mim. Vamos em frente. E aí eu criei uma força
que foi por conta das circunstâncias. Tanto é que eu tenho um amigo que trabalha comigo e diz assim: Sônia, eu vejo as pessoas com 70, 73 anos, nem parece que tu tá nesse grupo. Eu digo assim, ó, é mera ilusão. Estou. Só que eu sou acostumada a fazer as coisas. Sim, então, sim. Aí a gente estava plantando, né, ali na biblioteca, um canteiro em comemoração aos 50 anos de formados de uma turma da qual o Rocco e o Fofó fazem parte. E eu precisava verificar as medidas. O canteiro é assim inclinado. Cada vez que eu pegava a trena e subia naquele inclinado, passava um: tá precisando de ajuda? Eu digo: não, muito obrigada, eu dou conta. Aí outro: mas você pode cair. Eu digo: não, eu tô com um sapato que não permite deslizar. Com essa energia toda, Sônia, você pode ficar tranquila, realmente. Isso é um verdadeiro exemplo. Foi necessidade, foi não, uma mas adaptação. A gente tem que pensar a respeito disso, Sônia. Você pode ter certeza. Agora, vai refletir um pouquinho. Só muito rápido, né? Eu tenho uma prima que ia casar e ela queria que eu fizesse a ornamentação da igreja. Eu falei: eu nunca na minha vida fiz isso. Eu devia ter os meus 20 e poucos anos. Sônia, você faz. Você acredita que eu subi lá, naquela torre bem alta, para enfeitar o São Pedro, na igreja de São Pedro dos Clérigos, em pleno centro de Recife. Quando a gente viu que estava acabando de ornamentar a igreja inteira, os convidados já estavam chegando. Olha. Gente, é cada experiência que a gente já viveu. Fiz. Então, é isso aí, determinada, né? É muito determinada. Né? Muito bacana. O professor José, além do aspecto arquitetônico, né, que a gente está falando bastante, também tem um forte componente afetivo, né, quando a gente fala em memória institucional. Que lembranças ou histórias marcantes, assim, de repente, você destacaria da ESC nesses anos de trabalho, hein? Bom, uma memória que eu tenho muito viva está relacionada ao meu envolvimento com a transferência, a tornar uma tecnologia nascida na escola de tratamento de fratura por ultrassom de baixa intensidade, tornar essa tecnologia, eu vivenciei, né, a transferência dela da escola de engenharia para os Estados Unidos. O fato também dela ter vencido o desafio de aprovação pela agência regulatória americana, que é o FDA, né, e se tornar uma realidade clínica em vários países, né. O mentor dessa tecnologia foi o professor Luiz Romariz Duarte, que era do Departamento de Engenharia de Materiais, né. E é uma história muito interessante, porque ele foi convocado por ortopedistas da Santa Casa de São Carlos para resolver problemas que eles tinham no ato cirúrgico, do ferramental cirúrgico, né? Eles queriam algo que fosse mais funcional. E ele, com a formação de engenheiro mecânico, esteve um bom tempo na Santa Casa, observando as cirurgias, as dificuldades que existiam, e projetou esses dispositivos, né? Mas depois ele com a visão de cientista que ele tinha, ele acabou também se interessando pela questão da formação óssea, né? É uma história muito interessante isso. E basicamente é o seguinte: ele observou que um paciente que foi amputado tinha uma dificuldade de cicatrização, né? E quando foi utilizada uma prótese aliás uma órtese, eu diria, né, nesse paciente, que permitiu que ele começasse a caminhar, ele observou que essa cicatrização foi muito acelerada, né? E aí ele associou isso, levou ele a investigar na literatura o que poderia ter causado isso, e verificou que o osso tinha uma propriedade muito interessante de ser um material piezoelétrico, né? Ou seja, é um material que quando você pressiona ele gera campos elétricos, e um material que quando você excita ele eletricamente, ele vibra, né? Aí ele pensou o seguinte: quando alguém está com uma fratura, essa pessoa não tem como ter um andar normal, né? Tem um período, inclusive, que tem que evitar utilizar o membro. Então ele pensou: poxa, mas eu vi que o efeito mecânico promovido pela órtese, né, ele foi muito relevante para aquele paciente, né? E ele pensou em fazer o seguinte: por que eu não estimulo mecanicamente de uma outra forma, né? Aí que ele pensou no ultrassom, que é uma energia de natureza mecânica.
né? E verificou também pela literatura que teria que ser com uma intensidade muito baixa, fez isso, provou na livre docência dele, defendida em 1977, com o nome Estimulação Ultrassônica da Regeneração Óssea. Ele verificou rapidamente que, de fato, a ideia dele de estimular a fratura, isso através de experimentos em animais, coelhos, de fato, resultou numa formação óssea muito mais rápida, né? E essa história toda depois se transformou num uso clínico, primeiramente na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na área de ortopedia, depois uma divulgação internacional através de congressos, até que uma empresa americana se interessou em comprar a patente dele. Importante mencionar que ele também doou para a USP 20% do que ele tinha recebido da patente, né? Enfim, isso se transformou numa técnica de uso clínico mundial e foi uma experiência muito, muito positiva na minha vida, porque eu convivi com tudo isso, com os americanos que tornaram isso uma realidade comercial clínica, né? Então, esse é um fato que vai estar sempre associado à minha presença aqui na escola, né? Bom, e tem outros ganhos que eu também tenho, né, de memórias relacionadas a algumas conquistas na área de extensão social educacional, né? E para mim são muito relevantes. É muita coisa envolvida nessa sua trajetória. Muito rapidamente, recentemente nós tivemos, através de um grupo de estudos de ações sociais que eu coordeno e que está vinculado ao Instituto de Estudos Avançados da USP, tivemos a felicidade de aprovação pela USP do uso de transporte dos alunos de ensino básico, ônibus usando veículos USP, que eles tivessem cobertura de seguro. Isso nunca existiu. Isso dificultava muito a vinda dos estudantes para a realização... Não poderiam ser transportados. E para a realização de ações educacionais, né? Isso felizmente foi aprovado, isso é muito recente, e é válido para todos os campos da USP, né? Isso é uma coisa que eu não vou esquecer nunca também, né? Todos os casos com seu envolvimento. Sim. Porque a gente realmente se coloca, né, no lugar do outro, nas necessidades, né, e quer o melhor, né? Agora a gente vai falar de novo aqui com o arquiteto Alexandre sobre a exposição Hélio Duarte, moderno, peregrino, educador, né? Que tem um nome que já diz muito, né? Mas como que foi o processo de curadoria, de escolha dos elementos que melhor representassem esse legado do Hélio Duarte? Eu diria bastante complexo. Complexo porque o Hélio Duarte era um personagem multifacetado. O próprio título já engloba palavras-chave dessa trajetória, né? Então eu precisava, com a exposição, fazer síntese. E a síntese sempre é muito... às vezes demorada para surgir, às vezes ela não cumpre o objetivo. E, enfim, foi um trabalho justamente dessa pesquisa para tornar a exposição e todo o volume de informações mais compacto, mais palatável, mais visitável, né? Basicamente foi isso, né? Vamos ver as fotos que você selecionou para a exposição, então, por favor. Eu posso dar um spoiler? Fica à vontade. Porque, na verdade, essas imagens que eu vou mostrar são exatamente os posters da exposição. Quer dizer, se a pessoa já passou, vai ver de novo. Tudo bem. Se não passou, vai ter uma Quem não teve a oportunidade, já inclusive a foto do próprio Hélio Duarte. Hélio Duarte. Então, a primeira imagem, o primeiro pôster, ele abrange uma informação básica de por que Hélio Duarte moderno, por que peregrino, por que educador. Então, eu tenho já um primeiro panorama para sentir, bom, o que eu vou ver mais para frente, né? E aqui, na verdade, é o início de uma trajetória de conhecimento de quem foi, afinal, Hélio Duarte. Muito pouco conhecido. E, infelizmente, eu acho que não é ele não está só na história, mas vários personagens estão esquecidos pela história. Então, o objetivo da exposição é trazê-lo à tona da história, né? Como o protagonista principal do evento, de todo esse evento e da exposição, inclusive, é o E1, né? O edifício E1, existe uma pequena amostra mais isolada, só do E1, né? Tá. E que depois ela se completa com o restante da obra do Hélio Duarte.
E essa mostra vai fazer um panorama geral sobre, no caso do E1, para fazer uma ligação muito íntima com um arquiteto famoso que começou a divulgar o modernismo, o espírito novo do modernismo, como ele falava, né? Através dos 5 elementos da arquitetura, né? Pilotis, a planta livre, a fachada livre, as janelas em fita e o teto-jardim, né? Que eram os 5 componentes. Mesmo quem não entende nada vai ver a exposição você e vai ver que é legal isso, né? Porque a gente pode não entender nada, mas ao ver as imagens e ler, vai compreendendo. Eles né? estão todos lá. Eu acho que o Hélio Duarte sintetizou os 5 elementos nesse prédio, né? Ontem até pedi licença para falar de um 6º, meio que assim, porque esses 5 elementos só eram possíveis, ou são possíveis, se eu tiver o 6º elemento. O 6º elemento é justamente o concreto. O concreto é um material nobre, altamente resistente e que possui uma capacidade plástica inigualável, né? Na verdade, ele é o grande ator de todo esse conjunto. Então, eu vou passando com os pôsteres os 5 elementos, então vão sendo isolados, vão sendo detalhados, e depois uma visão geral que tece um paralelo entre 1953, que foi a origem do edifício, e 2025, que é hoje, em que já aparece a obra da Sônia também, no portal, né? Bom, depois prosseguindo, na questão a gente chama da peregrinação, do peregrino. Por que peregrino? Ele saiu do Rio de Janeiro, ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele saiu do Rio para a Bahia. E ele estava trabalhando no Banco Lar Brasileiro, foi transferido para a agência de lá, e na Bahia ele encontrou um ambiente bastante favorável para pensar o modernismo de uma forma um pouco mais eficaz, né? Mais construída, mais realidade materializada, né? Então ele fica em Salvador e já começa algumas obras dele, que são essas aqui, que são experiências que ele fez já com o modernismo, né? Depois ele também teve um outro período que ele passou para Fortaleza, onde ele foi convidado para fazer a estruturação da escola, que aí ia surgir a primeira escola de arquitetura pela UFC, a Universidade Federal do Ceará. E ele então ajudou em toda a montagem do curso, e depois, para complementar a questão, ele ainda ficou como professor e também diretor da escola, né? Então, e foi assim, foram vários momentos. O momento crucial que arraigou Hélio Duarte a um local fixo foi São Paulo. Vindo a São Paulo, ele encontra arquitetos que já estavam trabalhando o modernismo já de uma forma mais intensa, mais dinâmica, se encantou com isso e ele falou, puxa, aqui eu acho que eu encontrei alguém que está falando da mesma coisa, né? Bom, então aí ele começa a fazer parcerias, porque uma das qualidades que ele tem em toda a experiência de vida dele era justamente sempre trabalhar em equipe. A equipe para ele era fundamental, tanto que o Mange e ele fizeram uma equipe admirável nesse projeto do E1, né? Então aqui esse é um pôster que mostra várias situações de parcerias de equipe. Depois, uma obra icônica, no caso do Ed, ele fez o planejamento do campus da USP em São Paulo, e ao mesmo tempo uma obra que foi a última dele. Ele parou depois de projetar e, curiosamente ou coincidentemente, essa obra é o único exemplar brutalista, que seria assim um Corbusier autêntico, que ele fez, porque os outros eram inspirados nos modelos corbusianos, mas não seguia a risca. Niemeyer também fazia um pouco isso, né? Inovava, inventava, mudava. Mas esse é bem diferente, né? Pois é. É um prédio original. Depois eu posso falar só rapidamente. Ele inovou muito em tecnologia, por isso que eu enfatizei ontem a questão da parceria. Parcerias assim muito fortes geram conhecimento novo. Então a maior parte dessas parcerias geraram conhecimento novo. Esse foi um que introduziu o concreto protendido, né, porque não seria possível fazer em concreto normal essa obra, e também uma argamassa especial que tivesse resistência rápida e não esperasse o tempo normal de um concreto, né, executado, né? Só assim
para a obra ficar de pé. Aí ficar esperta, né? Olha lá, o Júnior colocou na tela agora bem de uma maneira bem forte. Porque todo o esforço e a própria forma, ele descarrega tudo para essa base que é estreita. Parece né? um cogumelo. Parece um cogumelo. Na USP tem ficou assim tradicional. Os usuários de um projeto geralmente dão apelidos, às vezes, para um edifício. Então. Né? E no caso da Poli, esse apelido, se alguém tiver perdido e perguntar pelo biênio, o edifício do biênio onde fica, alguém vai dizer, o biênio? O Cirquinho. Então ele vai saber indicar onde está. É Cirquinho. O Cirquinho era o apelido tradicional na época. Eu não sei hoje. Hoje talvez tenha mudado. Né? Mas basicamente dessa obra eu vou dar um salto agora para um outro hemisfério. Vou pular para o outro extremo, para o Japão. Olha lá. Aí você falou, mas por que Japão? O que Hélio Duarte tem a ver com o Japão? Tem tudo. A questão do Japão entrou na vida dele aos 13 anos de idade. Ou seja, ele lia muito porque a mãe dele era educadora, né? E o pai era desenhista. Então, a habilidade para desenhar, que ele era, assim, não era só pela arquitetura, acho que ele já trouxe da origem, né? E a questão da leitura, lia muito. Então, aos 13 anos, caiu um livro de um embaixador brasileiro falando do Japão, não é uma coisa tão normal assim na vida de uma criança, né? E esse falava era Oliveira Lima, esse embaixador, que esteve no Japão, viveu e escreveu um livro sobre os costumes, hábitos e a sociedade japonesa. Ele se encantou. E a partir de então começou a virar o grande sonho da vida dele, conhecer o Japão. Só que esse sonho foi um pouco lento demais, né? Demorou 60 anos para se realizar. Lá. Mas realizou, né? Ele acabou indo ao Japão aos 71 anos para cumprir um objetivo de pesquisa que ele tinha. E qual era esse objetivo? Ele admirava muito a questão da cultura japonesa, da sociedade japonesa, aliar a arte, né, com a educação. Arte e educação caminhariam muito próximas, sempre juntas. E isso era uma coisa que ele queria pesquisar lá, era a linha de pesquisa dele lá, né? E depois o último pôster, na verdade são ao todo 11, né? Tá. E esse último é um panorama do lado artista do Hélio Duarte, né? Ele era artista plástico também. Então o desenho, uma série de questões até de trabalho. O desenho já é uma ferramenta natural do arquiteto, mas quando ele é na questão artística, ele fica um pouco mais especial, né? E não contente em ser artista, no sentido artista plástico, ele era também poeta, né? Mas um poeta que eu diria o seguinte, não sei se eu posso falar e se as pessoas vão entender. Espírito carioca diz alguma coisa? O humor carioca diz alguma coisa? Pelo menos é o que a gente tem, né, de várias épocas. Pois é, ele tinha esse humor carioca na poesia dele. Então, o que acontece? A poesia não era uma coisa que acontecia eventualmente, esporadicamente, ou só quando ele se inspirasse. Não, fazia parte do cotidiano da vida dele, né? Então, ele estava já escrevia. Lá, né? Pois eu vou dar um exemplo rapidinho, né? Esse aqui, que é esse desenho de um palácio, é em Madrid, quando ele esteve em Madrid, é o Palácio do Escorial, em Madrid. Tá. E o arquiteto chama Herrera, né? Ele, não só contente em desenhar o prédio, ele fez uma poesia em espanhol dedicada ao arquiteto da obra, né? Então, um pouco era esse o espírito de Hélio Duarte, né? Mas que bacana a gente conversar sobre isso, e é interessante também para que todos que estão assistindo a gente pensem, né? Assim, o arquiteto só faz isso? Só constrói alguma coisa? Não, verdade, né? É um ser humano e que pode fazer 1000 coisas, né? A Sônia está aqui também para comprovar isso, não é, Sônia? Fala a verdade. Porque expande muito a mente, né? Exatamente, você é voltada para as áreas verdes e também. E você olha com olhos diferentes. Verdade. Eu me lembro que às vezes eu ficava encantada com alguma coisa e ninguém entendia o porquê. Pois é. Mas eu olhava e aquilo, isso aí daria para fazer isso.
E pelo Já jeito só transporta, você né? via isso, né? Só você. Exatamente, né? exatamente. O Hélio Duarte, nessa questão da poesia, ele era admirador também da poesia japonesa. Não sei se vocês já conhecem o haikai. O haikai que eles japoneses chamam de haiku, né? É uma poesia que é isso que a Sônia está dizendo. Se você olhou alguma coisa e percebeu beleza, ou enfim, de alguma forma te chamou a atenção, vira um haikai. Né? Aí, Sônia, fica a dica. Uma poesia muito breve, né? São 5, 7, 5 sílabas e que descreve uma emoção em um momento. Ele vai estar atrelado a uma estação do ano, vai estar atrelado a um local onde ele pode estar e aquele sentimento que produziu aquele momento de perceber, né? Ele era multi, não? Multi. Eu vou terminar, na verdade, mas eu vou antecipar. Ele não era só multi e nem inter, ele era transdisciplinar. Né? É verdade. Estava tudo envolvido. Sim. E tem uma questão que acho que é uma tônica que a gente deveria começar a se preocupar. Quando você está pensando nos jovens, os jovens estão muito abertos, eu acho que atualmente, até por conta da forma como eles recebem informação, né? Eu acho que eles teriam uma tendência para, no futuro, alterar tudo isso para uma visão holística da vida, sabe? E o Hélio já era holístico nessa época. Eu acho que ele anteviu coisas, né? Enfim. Então, esse é o conteúdo básico. Desculpa o spoiler, mas já foi. Não, Tá? Mas olha, Da sobre essa questão, né, de as coisas surgirem às vezes que você nem está programando fazer. Eu estava recortando alguma coisa numa folha de papel. E aí ficou aquela tira. Aí eu peguei aquela tira e comecei a dobrar. Eu falei, nossa, isso poderia ser um pássaro. Daí nasceu a escultura do CETEP. Maravilhosa, por sinal. Assim, que não tem um ponto de solda, É. são só dobraduras. E que está aqui E no foi campus. com tiro, Verdade. e foi com a tira de papel que surgiu. Outro ponto para se visitar aqui, Sim. outra escultura da Sônia, que é Uma escala muito que pequena. parece né? um pássaro. E se tiver um vento muito, muito forte, as asas balançam. Ah, você deu flexibilidade para Sim, porque ela é só presa numa base de concreto, mas ela fica se estendendo de um lado e de outro. É uma poeta. Não, Não é? é que as coisas... Porque né? ela viu poesia na Tanto é que escultura. Tudo que ela faz, é engraçado, nós nos conhecemos há 2 dias, não é isso? Exatamente. Né? E realmente eu estou apaixonado já pela arquiteta, porque ela... Pelo amor de Deus, isso para mim é uma honra. Não devia ter dito isso. Imagina, ótimo. É verdade. Ela é admirável. Quando a gente é espontânea, é a melhor coisa que existe, né? Tanto é que gente? às vezes a minha filha faz, mamãe, esses pedacinhos pode jogar? Eu falo, não. Não jogue fora, não. Mas você vai precisar disso. Eu digo, talvez eu precise. De repente, né? Vamos falar de novo do Portal Décadas, então? Sim. Que está no Então. espaço de grande circulação, como eu falei, né? Passa um monte de gente ali, né? E como que você tem noção de como tem sido a recepção das Então, pessoas que passam por ali, Veja, né? Tem alguma voltando reação? só um pouquinho. Quando eu pensei em fazer uma escultura, não poderia ser uma escultura só para ser vista? Poderia, né? É. Poderia. Uma escultura colocada num determinado lugar para ser vista com uma boa proporção? Não. Uhum. Eu parei e pensei, o que é que caracteriza isso aqui? Essa praça é uma praça para ficar, colocar alguns banquinhos e sentar? Não. Ela é passagem. Passa pessoas. Para que é que eu queria uma escultura? Para marcar os 50 anos da Escola de Engenharia. Engenharia não remonta a uma coisa que faz parte dela? Um pórtico. Um pórtico pertence à engenharia. Mas eu tenho 50 anos, né? Para trabalhar em torno dessa vida da engenharia. 50 anos de ESC. Então tinha que ser um pórtico que eu repetisse 5 vezes. E além disso, teria mais alguma coisa? Aí eu comecei a juntar todas essas coisas, né? 50 anos, bloco E1, que é o símbolo da Escola de Engenharia. Aí eu falei, não. Tem que ser uma escultura, mas uma escultura interativa. Essa questão de ser a escultura interativa, eu ainda tenho uma vontade de fazer alguma coisa. Pode ser que faça só depois que eu me aposente. Eu queria escrever um trabalho, mas que tivesse o dossiê do portal. Eu queria saber como é que as pessoas encaram aquilo ali. Porque às vezes eu venho, tipo assim, eu quero tirar umas fotos.
tem que ser numa hora que eu possa. Então, só sobra o fim de semana, né? Muitas vezes eu estou tirando a foto, chega um monte de gente. Aí eu digo assim, vocês vieram aqui? A gente está fazendo um curso de fotografia e a gente quer fotografar isso aí. Eu digo, é? Aí eu gravo aquilo. Aí, de repente, passa alguém. Aí diz assim, vem cá, vamos ler o que significa. Para na placa. E quando você olha as fotos, imagens, né, que está na internet, todas as turmas tiram foto nas décadas. Então veja, isso demonstra para mim que existe um interesse muito grande. Mas eu queria formatar esse interesse de uma forma, numa publicação, sabe? Porque assim, falar que as pessoas podem participar desse dossiê é uma coisa. Agora, conseguir isso, precisaria ainda pensar de uma forma, de um jeito. Outro dia eu fiquei muito, muito contente. Tem um padre da São Sebastião, que ele já está, acho que 93 anos. E aí ele é muito quietinho, muito paradinho, bichinho. Aí eu falei assim, vamos levar ele para conhecer o Portal Décadas? E ele não anda ainda com muita desenvoltura. Tem que ter ajuda, né? Fui eu, a cuidadora, ele. Aí eu pedi para minha filha fotografar, porque ela é excelente fotógrafa. Quando nós chegamos em frente ao portal, ele olhou e começou a rir. Aí falava, esse pássaro que canta é aquele pássaro da minha infância. Ele voltou num tempo. E isso aqui vermelho, para mim, isso foi tão importante. Que memória! Tão importante. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei todas as fotos que a minha filha tinha batido, coloquei tudo em A4, mandei plastificar. E aí eu falei assim, mas ele tem que saber o que isso significa. E tinha saído aquela matéria no Inteligência Artificial, GBT, site GBT, sobre as décadas. E como ele é uma pessoa extremamente culto, de falar vários idiomas na sua vida ativa, como pároco da Igreja São Sebastião. Tudo que você fala com ele, ele entende. Eu vou fazer as visitas, eu saio muito mais enriquecida do que enriquecer aquela vidinha mais simples que ele hoje tem, né? Mais assim, de repouso. Aí eu falei, eu vou botar isso aqui para ele poder ler. Aí, numa outra semana, quando eu o fui visitar, ele falou, olhe aquilo que você fez. Gente, olha, agora eu te pergunto, existe uma coisa mais maravilhosa do que essa? Sentimento. Para mim não existe. Dá um pouquinho Profundo, de vida à vida dele, né? Isso para mim não existe. Parabéns, Sônia. Parabéns mesmo. Não Porque, não sinceramente, não é nada disso. É algo teu, né? Inato. Veja, Ninguém e é ele igual me a deseja você. as bênçãos do Senhor, e ele me beija, sabe? Aí eu beijo a mão dele. É um conforto tão grande, espiritual para mim, sabe? Sim. Porque eu vivo uma vida de pleno agradecimento ao Senhor. Uma família extremamente pobre, mas ainda muito criança. Mamãe me chamou e falou assim, olha, minha filha, escuta o que eu vou lhe dizer. Nunca esqueça. Se você tiver fé, mas fé verdadeira, tudo que você pedir ao Senhor, Ele lhe dará. Agora, como é que uma pessoa tão pobre conseguiu fazer a filha estudar no melhor colégio de Recife, onde só estudavam meninas, filhas de usineiros? Conseguiu me mandar para os Estados Unidos, porque eu expressei essa vontade. Mas nunca pôde pagar um tostão, era sempre assim, procurava saber como é possível para mandar. Uma bolsa de estudo, testes. Então a minha vida inteira foi fazendo testes. Por quê? Porque eu tive essa pessoa sábia, que foi a minha mãe. E que deu um jeito para Com tudo. muita sabedoria. Ela nunca chegou junto de mim e falou assim, nós somos pobres, não dá para pensar nisso, não. Muito pelo contrário. Minha Te filha, você incentivava. vai. Vamos ver como é que a gente pode conseguir isso. Ir atrás. Ó, Essa era a minha que mãe. lição que a gente recebeu Pois é. agora, hein? Essa E era a então minha mãe. vocês dois não se apaixonaram por ela também? A completa. Eu já sou apaixonada, eu sou fã da Soninha, já foi sempre, né? Assumida, né? Também. Aí é, professor. É admirável, Eu tenho um admirável. exemplo na minha vida. E ó, viúva, com 19 anos, Poxa. eu com 2 anos e meio, meus irmãos gêmeos com 4 anos e meio. E ela decidiu enfrentar uma cidade, que morava na fazenda do meu avô. Decidiu enfrentar uma cidade grande que nem Recife,
para que a gente tivesse um futuro. Eu espero que as novas gerações assistam realmente esse episódio e que pensem, né, naquilo que foi uma vivência de uma pessoa, mas que hoje em dia é tão difícil, né? Não tem, a gente quase não tem histórias como essa que a Sônia acabou de contar. Mas que seja uma reflexão para você, né? Que está aí do outro lado. Fala assim, puxa vida, que trajetória, Eu tive uma mãe que muito inspiração. especial, 19 anos. Olha lá, olha lá. Maravilha, realmente. Ai, meu Deus. Professor José Marcos, agora eu vou te fazer uma pergunta também que eu acho que você vai, né, se emocionar. O senhor tem se dedicado desde 2011, como falou, à memória da ESC-USP. E como foi ver esse trabalho se materializando também em eventos, em homenagens como esta, na força da Sônia, do Alexandre, né, para colocar tudo isso em prática? É um privilégio sentir que o evento sobre o E1 e seus projetistas foi um sucesso e também foi filmado, vai se transformar em vídeos curtos no padrão Instagram, com o apoio do IEA de São Carlos. E também participar com os meus colegas palestrantes, né, de um videocast como esse. Então, eu acho que nós vamos ter um evento completo, né, que vai ficar marcado na história da ESC e em breve eu vou trabalhar para isso, para que ele esteja no portal, né? Foi emocionante e está sendo. Está sendo emocionante, não tenho a menor dúvida. E há planos de dar continuidade a esse projeto de valorização da memória da ESC, talvez Com certeza. ampliando para outras edificações, períodos históricos, de repente? Eu gostaria muito de que a palavra memória tenha destaque no portal da ESC e quero contribuir para que a informação que existe lá, que eu sei que existe, mas é difícil de achar, ela esteja organizada, né? Um trabalho uma referência de um trabalho desse foi do portal do IAL, né? Tá muito bem feito, né? Sim. Então eu quero contribuir para que isso aconteça. Olha, eu agora vou voltar para a Sônia para perguntar para ela quais desafios que você enfrentou para trazer uma obra contemporânea para um ambiente de tanta tradição, de memória. O pessoal não entendeu, né? Como eu te falei já. Não entendeu. Eles queriam que eu mudasse, né, a obra. Isso não Mas esse foi o maior desafio. Depois teve outro? Agora, veja, teve uma coisa que eu faço questão de deixar aqui. Imagina uma pessoa chegar, né, recém-formada, nordestina, um monte de preconceito. E aí faço o mestrado, eu me casei, fiquei aqui, aí eu encontro um casal que, se eu fosse simplificar o que eles representam, excelência e reconhecimento. Eu trabalhei muito com a professora Julieta e professor Dante Martinelli, mas a forma como eles me viam me fazia rezar todo dia, pedindo ao Senhor que eu não os decepcionasse. E ao querer presentear a ESC com o Portal Décadas, eu pensei assim, na pessoa do professor Dante e na professora Julieta, que não olharam para nada da recém-formada, da nordestina, me deram um valor. Eu quero fazer isso em lembrança, a memória dele, que já está na vida eterna, e a Julieta. É por eles que eu vou lutar para fazer isso. É para a ESC, mas quem representou a ESC na minha vida? Os dois. E é por isso que eu enfrentei tanta reação, mas eu não ia abdicar. Não ia, de jeito algum. É uma homenagem que você prestou a eles também. A professor Dante e a professora Julieta. Então tudo valeu a pena. Anjos na minha vida. Sem nenhuma demagogia. Eu acho que quando mamãe me deixou e pôs os Estados Unidos, eu tinha 18 anos incompletos. Viver com a família americana por 6 meses, frequentando a high school. Você pensa que ela não me entregou na mão do Senhor? Porque as pessoas do seu convívio diziam, mas você tem coragem? Ela é muito nova. Lá é tudo muito livre. Eu falei, mamãe, a senhora confia em mim? Confio, minha filha. Pois fique tranquila. Da mesma forma que eu vou voltar. Agora, imagina, lá eu tinha uma família que cuidava de mim, né? Imagina quando eu cheguei aqui em São Carlos. Era enfrentar a vida com os próprios braços e as próprias pernas.
Você acha que minha mãezinha, com a fé que ela tinha, ela não pediu ao Senhor que cuidasse de mim? E deu tudo certo. Aí eu acho esse casal. Eu acho esse casal. Tudo no seu caminho. Com certeza, com certeza. É pra gente acreditar, né? E eu Que acredito. coisas... É importante mencionar que o professor Dante Ângelo Martinelli era do departamento de estruturas da escola, né? E durante muito tempo se dedicou, foi consultor, inclusive do projeto da barragem de Itaipu, né? Puxa, então ele tinha um nome na engenharia civil, né, muito forte, né? sim. E foi diretor da escola, né? Olha lá. E assim, Zé Marcos, como você, ele tinha um pensamento altruísta notável. Imagina, por que é que um diretor ia se preocupar de fazer alguma coisa pela população mais carente desse campus, baseado na obra do Alexander? Sabe? Ele quis e ele fez um conjunto habitacional As moradias. com 75 casas para baixa renda da ESC e baixa renda da Prefeitura Municipal. E esse conjunto foi construído pela Coab Bauru, com recursos do BNH, e as famílias pagaram pelas suas casas. Mas ele acreditou, e foi isso que ele enxergou, que eu poderia ir para os Estados Unidos fazer um treinamento com o Alexandre para chegar e tocar esse conjunto. E ele foi construído e entregue. Por isso que ela não para, gente. A Eu Sônia me não lembro para. que os meninos, aí na época, o prefeito da época quis fazer um pouquinho de campanha, né? Aí divulgou que ia ter o sorteio do conjunto que estava sendo concluído. Imediatamente os meninos subiram, os meninos eu falo, as pessoas de mais baixa renda do campus. Sônia, a gente vai invadir. Eu digo, não, vocês não vão fazer isso. Eu vou escrever para o presidente da Coab Bauru e vou dizer que esse conjunto foi um projeto de pesquisa da Escola de Engenharia de São Carlos e ele não pode ser usado para fins políticos. Escrevi. Aí a resposta, Sônia, é você quem vai decidir quem vai ocupar as casas. Só que eu estava de férias, né? Aí, e precisa fazer um recadastramento para ver as pessoas que se inscreveram há anos atrás, quem ainda está interessado. Aí eu falei, olha, gente, eu estou de férias, não posso levar meus filhos para a creche, porque para trabalhar eles ficavam na creche. O que é que a gente pode fazer? Aí, dois, o serventão e um outro menino que eu até nem lembro mais o nome, falou, Sônia, a gente toma conta dos dois. Nessa época só tem os dois. Eu falei, mas ó, como que vocês vão fazer? Traz eles que a gente fica aqui na praça, que hoje está o Portal Décadas. Eu falei, ó, um deles é muito impossível. Vocês têm cuidado por causa de carro? Temos. Eu digo, então tá bom. Quando essa hora é hora de dar o suquinho. Vocês vão no Escobar e dar o suquinho deles. E eu fazendo o recadastramento, né, com os meninos todos. Quando eu olhava para a janela, era um correndo de um lado, um correndo de outro, o serventão. Serventão corria atrás de um, o Jair corria atrás do outro. Eu falava, meu Deus, mas logo, logo eu termino. Quando eu terminei, que desci para pegar as meninas, eles, Sônia... Como é que você dá conta de tudo? Mas saiu. Saiu bem. Ocuparam o conjunto de uma forma harmônica. Né? Muito bom. Sem dar nenhum trabalho. Essas histórias são bacanas, São. né? Porque envolvem o trabalho, a vida O pessoal da empenho, pessoa, né? E tudo que ela levou adiante, apesar das dificuldades. E nessa época, o professor Dante já tinha se aposentado. Ah, A Julieta também. entendi. Ficou o professor Rafael, sim. Mas eu não podia decepcioná-los, sabe? Claro que não. De E nunca. jeito algum, de jeito Quem algum. está aqui com a gente e todas hoje? as famílias que acreditaram, eles projetavam a casa, como eu falei para você hoje de manhã. Aquilo que dava para transportar, fogão, essas coisas, era real, concreto. Aquilo que não dava, eu cortava na dimensão certa. Uma cama de casal, em papel, colava, ó, vocês vão decidir como é que vocês querem a casa. 150 projetos diferentes. Aí eu conseguia que uma menina de lá, que hoje trabalha no departamento de arquitetura... Você não fez tudo igual. De jeito algum. Era projeto não, era participativo. Não, era projeto participativo. Com a participação do usuário, dizendo como queria que a arquitetura fosse. Caramba! Depois das 150 plantas iguais e diferentes, aí a Coab falou, olha, é impossível, no processo aqui, construir 150 casas diferentes. Você não poderia agrupar. Aí eu chamei as pessoas. Eu disse, ó, não conseguimos fazer 150 casas. A gente tem que agrupar de acordo
com a homogeneidade de cada grupo. Vocês concordam? Ajudaram. Então, essa daqui parece com essa. Esse aqui é um grupo. Esse é outro. Todo mundo ficou satisfeito. Todo mundo ficou satisfeito. E construíram 5 tipos diferentes. Isso que vocês fizeram, essa experiência maravilhosa, por sinal, né? Ela representa a essência do que deveria ser a verdadeira arquitetura. Isso foi uma verdadeira arquitetura, posta em prática, né? Posta em prática. Isso mesmo foi feito com 2 alojamentos. O alojamento D e o alojamento E. Olha Muito lá. bom. Participação Muito total dos alunos. Ai, como é bom a gente saber E depois da as praças, história. né? E as praças? Sim. As praças, os meus filhos eram muito pequenos. Aí eu falava para meu marido, você fica com os meninos, que eu vou fazer uma reunião com os moradores. Aí ia lá, combinava, né? O que é que vocês querem que tenha a praça? Aí dizia, às vezes a gente quer fazer um lanche, pode ter umas mesinhas com banco? Mas tem as crianças, tinha que ter um playground. Mas a gente também queria isso. Um espaço com sombra para a gente ficar. E foi sendo delineado o projeto da praça. Construído, Cidade Jardim, naquele redondo. A mesma coisa com o projeto de uma segunda praça. Mas o prefeito não quis esperar. Fez de qualquer jeito para inaugurar e ter, né, alguns votos. Que pena a não seu ouvir favor. as pessoas, né? Porque a essência realmente, né? Como Sônia, falou você, o arquiteto você acaba Alexandre. de dar a fórmula perfeita para uma boa arquitetura. Eu vou usar o seu exemplo para ver se eu posso acrescentar alguma coisa. Lógico. O Hélio Duarte, num dos painéis que vocês vão ver na exposição, ele construiu um hospital e que era o IBIT. O IBIT é o Instituto Brasileiro de Tuberculose. E aqui foi uma experiência muito parecida não, similar, vamos dizer assim, né? No caso o médico, era o arquiteto que conhecia muito bem como fazer arquitetura. E o médico que conhecia muito bem os percalços e todas as questões envolvidas com a tuberculose. Ele ia por um instituto de pesquisa, né? Então, os dois fizeram um projeto como se fossem parceiros, era uma equipe, mas só que o médico era cliente dele, né? Então, você projetou com os clientes, que eram os estudantes, né, naquela ocasião. E não satisfeitos com isso, os dois ainda submeteram esse projeto que eles fizeram para a equipe que iria operar o hospital depois, que seriam os funcionários, os técnicos. Mas nada mais justo, não? Pois é, Que conhece o dia a dia, né? E veja a qualidade que eles obtiveram disso. A equipe que ia mexer, assim, literalmente com tudo, sugeriu mudanças, e eles fizeram as mudanças porque acharam que não é pertinente, né? Então, veja, é uma experiência que comprova que uma arquitetura de verdade acontece desse jeito, né? E você sabe, logo quando eu comecei aqui na USP, né, eu fazia os projetos, mas não entregava logo. Chegava junto dos pedreiros e dos serventes. Vem cá, dá uma olhadinha sem nisso. dúvida, é outro Dá uma canal olhadinha importante nisso. Você de acha informação. que isso aqui vai dar algum problema, Sônia, É. para fazer a manutenção? Vai ser difícil aqui. Eu digo, e como que vocês acham que isso aqui podia ser resolvido? Vai ficar do mesmo jeito que está, mas o detalhe poderia ser assim assado. Eu digo, beleza, vou para a prancheta novamente e vou redesenhar. Nada como trocar Quantas ideia, vezes né? eu fiz isso? E o Mas que eu aprendi com os pedreiros daqui mas do campus. tem uma que já outra estão coisa todos que eu preciso aposentados. acrescentar aqui. Quando você fez isso, foi uma postura de humildade, né? Humildade no bom sentido, não é pejorativo não, de aceitar a opinião do outro. O arquiteto, em geral, não tem essa característica. Mas isso eu aprendi. Você é uma pessoa excepcional nesse caso. É que eu aprendi projeto participativo do Christopher Alexander. E sabe quem trouxe Sim. toda a bibliografia dele para a gente estudar? A professora Julieta Martinelli. Foi através dela. Tá vendo? E professor Sem Dante dúvida. só enriqueceu. Né? Mas eu tinha aprendido isso, que para fazer bem feito, conversa com quem usa e faz aquilo no dia a dia. Quantas e quantas vezes eu subia, naquela época não tinha computador, era prancheta mesmo. Eu subia e ia refazer para que aquele detalhe não desse manutenção. E aprendi Você bastante. estava interessada que realmente a coisa sobrevivesse há anos, chegasse né? ao final teve feliz, né? um exemplo também tão interessante. Eu comecei com os jardineiros a aprender as espécies que eu podia usar, que mais se adequavam a esse clima e tudo. Aí, me pediram para fazer o paisagismo de um prédio, que os professores do departamento de estruturas compraram. E eles queriam, aí eu falei assim, mas tudo que eu faço é aqui no campus. Aí ele falou, Sônia, mas você trabalha como? Sempre consultando com os jardineiros.
Aí ele falou, então, tem um jardineiro que planta, que ele é excelente. É com ele que você vai trabalhar. Então, eu quero que você o conheça. Eu fui conhecer, né? Aí ele falou assim, o quê? Você é arquiteta? Sou. Não trabalho com arquiteta, não. Aí eu falei, e por quê? Ué? Porque vem assim com aqueles projetos prontos que a gente tem que fazer. Aí eu falei, não. Não, é o contrário. Eu quero aprender com você. E queria mesmo, não estava falando por falar. Eu quero aprender com você. Eu posso até fazer o plano inicial. Mas eu queria submeter para ver se você acha que as espécies estão bem escolhidas e tudo. Ah, então se é assim, eu aceito. Viu? A Hélio conversa Duarte- vai longe, não? Eu Hélio aprendi Duarte ia muito com gostar ele. muito de você. Não é? Sônia. Eu aprendi muito Era o com mesmo ele. espírito. mesmo Ele já espírito. faleceu, esse jardineiro. Seu Pedro. Ai, que conversa boa, Muito não, boa. professor José? Tivemos uma oportunidade de registrar, né, uma parte Sim. significativa da vida da Sônia. Né? Nem diga. E é um exemplo, né, gente? A gente não fala pode assim, deixar. não. Não Eu é apenas claro. escuto e agradeço a Deus conviver com pessoas que sempre me enriquecem. É verdade. Sabe o que eu falo sempre na sala que a gente trabalha? Trabalhamos eu, uma outra arquiteta, que chama Marina, o Hélio, que é engenheiro, o Fernando Luiz, que sempre me abre assim a mente. Somos em 5, né? 4. Aí eu falo sempre para eles. Sabe o que eu mais gosto aqui? De trabalhar em conjunto. Porque cada um tem uma visão. O que eu aprendo com esses meninos, acredita nisso? Sim. Eu digo, mas o que eu aprendo com vocês? Mas como? Eu digo, um dia a dia. Porque tudo que eles falam me faz pensar. Se eu perceber que aquela visão deles é melhor do que a minha, eu nem duvido. Eu vou em frente. Isso Eu tô era Hélio aprendendo. Duarte. Não é exatamente o que você falou ontem na palestra, É. que são as parcerias, É. a importância É. das parcerias. E o Mas- saber ouvir, né? Nem Porque diga, nem às vezes diga. numa sociedade existe um probleminha de saber ouvir, né? Então eu vou jogar uma pergunta agora para o professor José. Peraí, você acredita que os alunos de hoje têm se interessado mais pela história da própria instituição? Infelizmente, a gente não vive essa realidade. Não. Esse é um trabalho a ser feito. Né? A memória tem que estar organizada, visível. E no momento que o aluno ingressa na universidade, cada departamento da unidade tem que fazer esse trabalho, né? Um incentivo. De incentivar, de mostrar a importância da memória e de mostrar onde ela está. Né? Porque, infelizmente, isso não acontece, mas é importantíssimo que aconteça. Acho que a iniciativa nesse sentido já caminhando ou existe alguma projeção que isso possa acontecer? Não, a ideia é sugerir a cada unidade do campus. Eu já fiz essa sugestão à atual pró-reitora de Cultura e Extensão, professora Marli Quadros Leite, e ela achou que interessante, né? Ela se prontificou a enviar um ofício para cada unidade, seus departamentos, incentivando a divulgação da memória, né? E que ela esteja visível nos portais, né? A memória de um povo é importante para Não que tem dê a menor base, dúvida, né? Não tem a menor dúvida. Você imagina um aluno ingressar na escola de engenharia que tem 72 anos e não saber de nada do que aconteceu, né? Verdade. Então, e do seu departamento, quais são a contribuição de professores do passado, que ele não conheceu? A gente né? fica nessa expectativa de que tudo isso se realmente concretize. Você sabe, Zé Marco, teve um prefeito, né? Que eu não sei como, o Edmundo Escrivão era assessor dele. O Edmundo chegou junto a mim e falou assim, Sônia, a gente quer fazer a memória do campus. Eu digo, é. Entrevistando as pessoas que ajudaram a ser este campus, o que é hoje. Tem uma relação aqui de pessoas. Eu digo, que legal. E sabe quem vai entrevistar eles? Não, quem? Você. Eu digo, não, eu não. Olha. Ai, eu nunca fiz isso. De arquiteta Não, mas entrevistadora, você. olha. Aí eu falei, qual é o primeiro da lista? Professor Chio. Mas o Chio pai. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, eu poderei convidar alguém que trabalhou com essas pessoas, porque a parte técnica eu não entendo nada. Eu introduzo e tudo. Deu certo. Convidei, fizemos a primeira entrevista. Depois foi o professor Hermann Schulte. Da mesma forma. Aí fizemos a primeira e ele disse assim, então a ideia era de poucos minutos, né? Aí ele com todo aquele jeito, né? Falou assim, senhora Sônia, não concordo. Eu digo, com o quê, professor? Vida particular
uma gravação. Vida profissional, outra gravação. Não misturar. Eu digo, ai, professor, ótimo. Então vamos fazer assim. Começamos pela vida particular. Ele me contou, e para todos, né, porque está em fitas, como foi ele sair para chegar no Brasil, de pegar a aliança, dar para que passassem ele na fronteira. Uau. É. E ele era o maior projetista de estrutura metálica. Aí ele dizia que o trabalho que os alemães queriam que ele fizesse ele era da Ucrânia, que ele pegasse tudo aquilo amassado e tentasse recuperar as pontes. E o que era que ele fazia? Ele fotografava antes, tudo amassado. E depois, como que ficou? Usando o que tinha para usar, porque estava tudo parado por causa da guerra. E aquele álbum riquíssimo. Aí eu falei assim, professor, o senhor permitiria que a gente fosse no CETEP com esse álbum para Renato fotografar? Ele, sim, senhora Sônia, mas comigo. Não aceitava pensar em tirar aquela relíquia que era Sim. e me entregar, né? Nem me conhecia direito. Bem, conseguimos fazer a primeira gravação e ele já estava com câncer. Marcamos para outra semana a segunda gravação. Ele foi hospitalizado e nunca mais voltou. Mas ele conseguiu na primeira gravação juntar um pouco da vida pessoal com a Ele vida do contou trabalho ele dele. contou a vida pessoal É. inteira. Mas olha, que riqueza. Aí Imagina. depois mudou prefeito e esse projeto parou aí. Ainda consegui entrevistar o professor Lynch, que era da matemática, do CDCC, né, o pai. Tá aí a memória, não? Que seria viva, né? É. Pronto. Aí que tá. Mas que riqueza, viu? Que riqueza que eles passaram. Mas você passou por um projeto que, de repente, não sei, quem sabe? Foi tão interessante. Né? Vamos deixar no ar Já essa imaginou pergunta. eles todos num podcast? O- E você conseguir gravar Uau. todos, né? Ainda tem outros que permanecem, né? Já pensou, Júnior? Vamos fazer um trabalho desse. O Júnior já deu positivo lá. Vamos falar com o arquiteto Alexandre, então, sobre que mensagem que você gostaria de deixar para os jovens arquitetos sobre o valor de olhar para o passado como fonte de aprendizado. Eu acho que você pode até olhar direto para a câmera, que são para eles que estão assistindo ali, essa mensagem importantíssima, que eu acho que de tudo que a gente falou hoje aqui, resume bem, mas é claro, né? O arquiteto Alexandre falando para esses jovens que estão estudando ainda, né? A câmera aqui. E Isso. essa daí. Na verdade, a questão de olhar para o passado, ela é uma oportunidade, eu diria até rara, porque eu preciso estar com a disposição para isso, né? De olhar para o passado sobre o que foi os nossos erros e acertos, né? E no fundo, quando olhamos sobre isso, os acertos já aconteceram, já se realizaram e está tudo tranquilo, mas os erros ficaram, né? E a passagem do tempo, quer dizer, eu, estando no presente e olhando esse passado, essa passagem do tempo já pressupôs um acúmulo de conhecimento e de experiências novas que eu não tinha na época em que eu errei, né? E que agora talvez eu tenha a possibilidade de recuperar esse erro e transformá-lo num acerto, né? Eu imagino que seria uma atitude que eu poderia sugerir, né? E a questão toda é que talvez mesmo que não conseguisse recuperar como acerto, ele poderia servir de suporte para novos sonhos, novas vontades de resolver, né? A partir daquele erro que não deu certo, né? Acho que é isso, né? Uma bela mensagem. Corrigir erros de várias formas, né? É isso. E se permitir errar? Isso é uma Muitas condição vezes natural, né? Não é? Natural. É isso aí. É. E Sônia, se você pudesse escolher um sentimento para resumir o Portal Décadas, né? O que representa para você? Qual que seria, hein? Isso que o pai acabou de falar tem muito a ver com a filosofia do portal. Você tem uma reta
que você quer chegar lá, que é um grande objetivo. Mas no meio do caminho tem desvios. Que é por isso me perguntaram por que é que o portal não era todo certinho. Eu digo, a vida não é assim. A vida você vem, aí você passa por uma dificuldade, dá algumas pausas, repensa o que você já conseguiu, o que você ainda quer conseguir. É por isso que ele não é todo certinho, ele é desencontrado. Mas tem sempre uma reta, né? Para você trilhar. Exatamente o que ele pai falou. Ele verbalizou muito bem aquilo que eu imaginei com o desenho do portal. Exatamente isso. Vocês me deixaram emocionada. De verdade. Para finalizar, professor José Marcos, qual que é o maior legado que o senhor espera deixar com o projeto Memória ESC USP? Olha, eu acho que o maior legado é dar relevância à importância que tem a memória, né? E então é preciso resgatar em cada departamento essa memória e disponibilizá-la de uma forma bastante de fácil acesso nos portais, né? E também isso tem que chegar ao aluno, né? Não basta colocar no portal, é preciso que os professores lembrem ao aluno que memória é importante e investir um tempo, né, para mostrar qual é o conteúdo desse portal, né, destacar coisas relevantes do passado do departamento. Então, eu acho que é um trabalho que eu quero fazer, né, porque eu acho que realmente memória é extremamente importante. A gente torce para isso, viu? Olha que prazer poder, né, conhecer mais de perto histórias, criações que preservam a memória, celebram a arte e valorizam a arquitetura, que faz parte do quê? Da nossa universidade, né? Cada obra, cada projeto, cada registro mostram que a USP é muito mais do que um espaço de ensino e de pesquisa, né? É também um lugar onde o passado e o presente se encontram para inspirar o futuro, né? A gente tem que pensar dessa maneira. E a gente agradece imensamente, né, de uma maneira muito especial, ao arquiteto, professor Alexandre Emílio Lipai. Eu é que agradeço. Foi muito bacana. Foi um prazer papo. muito grande estar aqui com vocês, né, e poder falar para um público especial, né, que é o da USP, né. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. A gente agradece também demais, né, a arquiteta Sônia Lúcia Medeiros da Silva Costade, suas histórias belíssimas para a preservação da memória. Obrigada, Sônia. Obrigada, Cláudia. Como sempre, você conduz as entrevistas de uma forma magistral. Imagina. Obrigada. E deixa esse espaço para a gente complementar, não é? Tão bom. A gente falou que o arquiteto Alexandre ia ficar à vontade, acho que ele ficou, não ficou? Ficou. Primeiro videocast da vida. Graças a vocês, graças a vocês. Imagina. São pessoas muito especiais, realmente. Eu sou um privilegiado de ter conhecido vocês. Imagina. Muito Obrigada. obrigado mesmo. Eu queria só manifestar a minha admiração de sempre pela Sônia, né? Do trabalho dela, essa história de vida que ela já tinha me contado. E também expressar o prazer que eu tive de conhecer o Alexandre Lipai, né? Obrigado. Um arquiteto que tem uma formação humanista muito sofisticada e que nos deu uma aula maravilhosa de 2 horas no evento de ontem, né? E apesar do tempo, todo mundo ficou curtindo né, tudo que ele mencionou. Sim. E uma pessoa extremamente dedicada ao que você solicita a ele. E, então é uma amizade que foi criada e que eu valorizo bastante. Verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Que bom, né, a gente ouvir isso. O professor José Marcos também, né, sempre compartilha com a gente, né, seus conhecimentos e vocês também, né, experiências, paixões, né, pela história viva da ESC USP. Esse episódio, gente, reforça a importância de manter viva a memória institucional, né, de reconhecer quem ajudou a construir essa trajetória e também de valorizar a presença da arte em nossos espaços, né? Espero que você tenha gostado desta edição especialíssima do Informe USP São Carlos. Se você curtiu o episódio, compartilhe também com quem se interessa por cultura, arte,
e pela história da nossa universidade, é claro, né? E lembre-se, você pode rever este e outros programas aqui no canal da USP São Carlos no YouTube, além de acompanhar nossos cortes e momentos especiais nas redes Facebook, Instagram, TikTok, X e Threads. A produção Uniforme USP São Carlos é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Campus USP de São Carlos, do qual faço parte, e também do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, com apoio, claro, das assessorias de comunicação das unidades do campus. Foi uma alegria enorme ter você aqui com a gente nesta edição e que venham muitas outras, né? Histórias, lembranças e descobertas pela frente. A gente se vê na próxima edição do Informe USP São Carlos, hein? Até lá!